A gente abre a nossa semana falando sobre o crime que chocou o Brasil. O da menor que foi estuprada por mais de 30 homens. É inacreditável isso. Numa casa na zona oeste do Rio de Janeiro. O laudo da perícia foi prejudicado porque ela só resolveu dar queixa 4 dias depois. E após ter conhecimento do seu próprio estupro, quando o vídeo caiu na rede e muitas mulheres se mobilizaram na delegacia. Então, segundo a vítima, o próprio delegado a constrangeu. Ou seja, parte da sociedade está indignada e parte culpa a adolescente. Agora, como explicar um caso polêmico desse? É só mesmo uma expert, como essa especialista em crimes violentos, que estagiou na Polícia Científica, é referência no assunto, é pesquisadora, já publicou livros sobre crimes que ficaram famosos no Brasil e hoje nos dá a honra da sua presença. Boa noite, Ilana Casoy. E como se não bastasse ser muito bonita. Socorro. Obrigado, Ilana, por ter vindo. Está na sua casa, meu amor, você sabe disso. Ilana, que coisa maluca, né? Eu não acreditei. Enfim, quando a gente lê a literatura sobre esse tema, estupro, que eu acho o pior de todos, eu não sei, é estupro, é sequestro, latrocínio. Uma pessoa que comete isso, ele não é nenhum inseto, porque ele vai, de certa forma, constranger a entomologia. O cara não é uma barata, não é um percevejo, é pior do que isso. Enfim, na sua maioria, os agressores não sofrem de nenhuma patologia. Nada. É engraçado isso. E as pessoas que cometem essa violência não reconhecem esses atos como violentos. Por que isso acontece, Ilana? Essa semana a gente teve ótimos exemplos nas redes sociais. Muitos me perguntam, que mente é essa criminosa? Que indivíduo é esse? O que ele tem? Ele tem doença? Então, ele tem o pensamento igual eu assisti vários e várias homens e mulheres que se manifestaram, que valoram as pessoas e que acham que certas mulheres merecem isso mesmo, que é assim que se trata a mulher, que por que ela está reclamando se ela era promíscua. Tudo que ela tinha medo, essa jovem, é exatamente tudo que está acontecendo. Ela está sendo julgada, ela está envergonhada, ela está completamente exposta, ela jamais terá uma vida privada e normal daqui para frente, porque ela está estigmatizada. E a cabeça desses homens que cometeram esse ato em grupo, mesmo porque você faz coisas em grupo que talvez você não fizesse individualmente, mas em grupo um reforça o outro. É a coisa da matilha, né? Exatamente. Você talvez individualmente nenhum deles fosse violento, mas em grupo ali tudo valeu. Um reafirmou o outro, um falou, tudo bem, tudo bem. E a gente também tem que ter muito claro que a gente não está aqui falando de sexo. A gente está aqui falando de violência. De crime. Crime é diferente. Sexo é outro. Se ela gostava de sexo, não gostava de sexo, comportamento sexual dela. Aqui nós estamos falando de comportamento violento. Uma jovem desacordada, sem consentir, nem sabe o que está acontecendo. Tem vergonha, tem medo do estuprador ou dos estupradores, das ameaças que ouviu. E tudo que ela tinha medo é o que está vendo mesmo. Se tudo isso não for patologia, como é que você define o que se passa na cabeça desses monstros? Estou ofendendo os monstros, né? Mas o que você acha que passa na cabeça? Eu acho que passa um descaso pelo ser humano, não só pela mulher. Qualquer grupo é frágil ante esse tipo de violência, né? Você tem todas as pessoas que cometem o crime de não serem maioria, seja por orientação sexual, por preferência sexual, seja até por religião. E eu acho que essas pessoas que agridem, elas são pessoas que não têm o menor respeito, nem o ser humano que não é pela régua deles ideal, eles não têm nenhum valor. Eles acham que ela queria mesmo, ela estava ali para isso, era isso que ela procurou, ela estava em zona de risco. Eu quero saber como é que a gente vai proteger todas as comunidades que têm menos acesso, que são excluídas, que têm ausência de Estado. Nós vamos resolver a segurança lá para resolver essa questão, né? Uma menina que vai num baile funk, como eu vi tanto hoje na rede falando,
Gente, não tem só bandido no funk, não. Tem de tudo, como tem em todos os lugares. No samba também. Em qualquer tipo de música você vai ter gente que é criminosa e gente que não é. Então são os estereótipos que a gente lida e pessoas que se... Eu morro de medo, Rony, das encarnações do bem. Pessoas que se acham tão dignas e tão sem pecado, e o primeiro pecado delas é não tolerar justamente uma pessoa que seja diferente, que tenha outro valor, outra concepção. Você pode até achar que ela pode melhorar e fazer escolhas melhores, mas isso não torna ela uma vítima menor. A palavra para no vítima. Claro, concordo contigo. Tem um perfil para essa gente? Tem. Você tem vários tipos de estupradores diferentes. Você tem estupradores que eu, entre aspas, chamo de românticos. São aqueles que acreditam que estão tendo um encontro, que a mulher está gostando, que ela aceitou por qualquer motivo. Para ele, aquilo tem um consentimento, quando na verdade a mulher está apavorada e não tem alternativa. Tem um perfil que são os vingativos, que se vingam das mulheres por qualquer acontecimento na vida deles ou entendimento. Tem os dominadores, que são os bem machões. A mulher é para isso mesmo, a gente usa e joga fora do jeito que quer. Mulher não tem querer. É para isso que elas são feitas, é para isso que elas existem, para ter prazer. Você tem os sádicos, que é um grupo mais difícil talvez de lidar, porque é um grupo que não tem o menor remorso e quanto maior a dor que ele causa, maior o prazer que ele sente. Isso não é patologia, não, Elaine? Pode chegar a ser, mas em alguns graus ainda não. E você tem os oportunistas que estão numa situação como uma festa, um assalto. Vamos usar o assalto melhor como exemplo. Vão assaltar uma casa em grupo ou individualmente, e dentro deste assalto cometem um estupro, que é naquela oportunidade. Assim ele se comportou. Não era talvez o objetivo primário dele, mas já que aquela situação de alguma forma favoreceu essa vontade que ele tinha, ele aproveitou. Então são vários os perfis. Olha, o caso dessa menina de 16 anos rodou aí nas redes sociais, até mesmo sobre o papel do homem no combate à cultura do estupro. Que papel é esse? Eu acho que o principal papel não é só do homem, da mulher também. Todos os homens têm mães. Claro. Algumas contribuem exageradamente para a perpetuação de uma cultura machista, não por querer. Perfeita sua observação. Perfeita. Menininho, o Joãozinho já tem 4 namoradas. O cara tem 4 anos de idade, ele não sabe nem o que é isso. Já cria o galinho, o machinho. Você não vai achar nada demais se um rapaz de 16 anos, antes de sair, colocar assim no WhatsApp: nossa, hoje eu vou pegar todas. Se uma menina colocar isso no WhatsApp e aconteceu o que aconteceu, ela não vale nada. Quando uma mulher chega numa delegacia, não estão todas, hoje a polícia é bem preparada até, mas em muitos casos essa pergunta acontece: que roupa você usava? Qual era o comprimento da sua saia? Eu quero saber se quando um homem é estuprado e chega a uma delegacia, alguém pergunta para ele: o senhor estava de shorts, bermuda, calção, sunga ou calça? Não é relevante, porque ele sofreu uma violência. Não deveria ser para a mulher também, né? A preferência sexual também não deveria ser relevante. Ela está indo ali, que ela sofreu uma violência. Ela vai dizer para a polícia: eu sofri uma violência. A polícia vai levantar os dados, vai verificar as provas, então vai conversar com o acusado, interrogar, e vai então decidir se aquilo é um crime, primeiro, e se aquele suspeito existem provas suficientes para esse processo andar. No caso dessa jovem, a polícia já estabeleceu: sim, houve um crime. A polícia já tem 6 suspeitos identificados e já estão com busca e apreensão e prisão. Não sei se a polícia conseguirá prova contra os mais de 30 rapazes que estavam nesse evento, mas que aconteceu o crime já não há mais dúvida, e que se procure então os culpados e os responsabilize por isso. Eu vou depois dizer em off para você o que eu acho disso tudo. Tá bom. No ar eu não posso falar. Eu tenho uma indignação com esse tipo de crime. Enfim. Eu acho que a gente tem que ter a indignação. Eu acho que é importante que a gente tenha, mas acho que pessoas como você, que falam com o público em geral, que tanta gente escuta,
tem que pensar muito bem mesmo entre o que é íntimo e o que é pessoal e que a gente pode falar entre nós, numa mesa de bar ou em casa. Ou se você é uma pessoa que você leva a reflexão e leva tantas observações para milhões de pessoas, precisa ponderar no macro. É claro que se é com um dos nossos é diferente do que se a gente está pensando. Mas se é com a minha filha. Então, mas você não pode fazer lei ninguém pode fazer lei para uso pessoal. Claro, né? Então a gente tem que entender. Claro que não. Todo um começo com raiva, eu estou indignada, eu estou com raiva. É claro que eu não quero sentar para conversar com nenhum desses indivíduos. Assim que for também provada a culpabilidade e a responsabilidade de cada um ali. Quem participou e quem não participou que se defenda. Agora, as pessoas precisam entender que a gente não está aqui falando só sobre os estupradores. E esse caso traz para a gente, talvez nunca vi tão grande, uma luz. Eu vejo essa vítima ser julgada em praça pública como se você pudesse dar uma nota para vítimas. Essa vítima, não, essa é, nossa, essa nota 10. Ela merece mesmo totalmente ser vítima. Bom, essa aqui, mais ou menos, ela tem aqui um delito aqui, ela deve muito dinheiro na praça. Não, essa aqui, essa não merece não, porque ela vivia em lugar de risco, ela tinha profissão de risco, ela gostava de sexo, então ela era gay, ela procurou, ela obteve o que ela queria. Então a gente vê como se a vítima pudesse ganhar tamanhos. E por que régua mesmo que vai ser esse julgamento? Qual régua nós vamos usar? Eu queria só dizer assim que tenho certeza que todo mundo, na sua própria vez, vai querer a lei. Não vai querer nenhum julgamento. Seguramente, eu acho que mesmo que fosse assim, Landa, você não pode imaginar que um erro possa justificar uma barbárie. Não existe Exatamente. Isso, né? Muita gente chega ao ponto de culpar a própria vítima. Isso, porque eu vi essa história. Não, porque ela vendia o corpo por droga. Tá, então isso seria, no caso, um erro. Não pode justificar uma barbaridade dessa. Que uma atrocidade, isso é uma atrocidade. E mesmo que ela vendesse o corpo, ela vende para quem ela quer. E ela tem que estar consciente. No caso dessa jovem, o mais impressionante é que ela está desacordada. Então, uma pessoa, a pena de estupro é uma quando a vítima está de posse das suas faculdades mentais, e ela é mais grave quando a pessoa está sem poder decidir. Pode ser por estar bêbada ou drogada que ela mesma tenha ingerido. Mas se você levar se você abusar de uma pessoa que está bêbada e não tinha condição de decidir se ela queria ou não, isso também é crime. Então, se ela bebeu ou se ela se drogava, ela pode se negar a qualquer momento, mas nesse caso ela nem teve escolha, né? Agora, esse tipo de barbaridade não é exclusivamente brasileira. Eu estava já pensando muito em Índia, porque você viu o que aconteceu também lá, o estupro coletivo, mas lá de fato a mulher culturalmente está num degrau lá embaixo, em países maometanos, a mulher comparada à cabra, enfim, a gente sabe disso. Mas mesmo assim, nós somos animais gregários, nós fomos criados para vivermos em sociedade, ninguém é maior ou pior que o outro. Sabe, eu estou numa indignação, você não faz ideia. E essa cultura, que eu estou olhando aqui, que existe uma cultura do estupro, quer dizer, isso aqui é um problema cultural nosso, é uma questão social, o que é isso? Eu acho que é de tudo um pouco, eu acho que você não tem uma causa para violência, nem sexual, nem de qualquer tipo. Mas você tem um conjunto de coisas. Acho que a cultura pesa muito. Quanto mais machista a cultura, mais impune é o agressor sexual. No caso da violência contra mulheres. E nos outros casos também, porque você tem, nos países onde a homofobia, o nível é muito alto de homofobia, você também vai ter mais crimes contra essas pessoas e menor punição para esses agressores que são entendidos melhor pela sociedade. Então a cobrança da punição não existe. Acho que a cultura pesa bastante, mas eu acho que não é o único fator, nem é determinante. Acho que é um conjunto mesmo, mas acho que
A explicação não pode ser que o indivíduo, como eu escuto, é psicopata ou o indivíduo é doente mental. A minoria dos doentes mentais comete crimes. Não, ao contrário, já é um estigma que eles carregam, que é injusto. E acho que muitos que eu vi comentando nas redes sociais mostram bem como é a mente desses criminosos dessa vez. Homens, mulheres ou indivíduos que são inescrupulosos quanto a alguém que está em situação fragilizada, acham que podem fazer o que quiserem, que aquilo está ali para o seu bel prazer e à sua disposição. Agora, tem esses fatores, né, que importa, o antes, o durante e o depois do estupro, que a gente fala quando está falando de vítima, tá? Muitas mulheres deixam de denunciar, você sabe, casos como esse, porque se envergonham, enfim, como esse que acontece todos os dias. Como é que elas devem proceder nesses casos? Sofrem uma violência dessa, o que vão fazer? O certo técnico é imediatamente se dirigir a um hospital, contar o que aconteceu, a polícia vai ser chamada e ela vai ter coletado o material se houver vestígio no corpo dela, ela vai sofrer um exame de corpo de delito, apesar que é uma boa oportunidade para esclarecer que meninas, meninos e afins não precisa apanhar para provar que foi estuprada, não precisa ter a roupa rasgada, não precisa ter a faca na cabeça ou no pescoço, é só ser contra a vontade, nada mais, não precisa estar... não precisa ter sêmen, muitas vezes o indivíduo usa preservativo. Tem muitos estupradores que são impotentes, fazem outras coisas que não a penetração. Sim. E abusam na mesma gravidade. Então, nada disso é necessário. Agora, todas nós mulheres sabemos disso, sabemos que teremos amparo no hospital, mas também temos muito medo. Medo, vergonha, medo do próprio estuprador vir te cobrar, vir se vingar de você e medo de ser julgado. Essa moça, essa jovem, vive a exata realidade do medo que ela tinha. Ela não denunciou por 4, 5 dias porque ela tinha medo. Medo de ser julgada, medo de ser exposta, medo de ser morta por quem ela estava denunciando. E sabe o que? Ela tinha toda a razão. É exatamente o que está acontecendo. Ela está na boca de todo mundo, ela não vai ter mais uma vida normal, ela vai estar sempre marcada por esse caso vai acompanhar como uma sombra a vida dela. E muitas de nós não temos força ou não temos amparo familiar. Muitos maridos, por exemplo, eu conversei uma vez com uma vítima de uma violência sexual por um serial killer. Ela não morreu porque na verdade ele achou que ela estava morta, por isso não a matou outra vez, e ela não queria de jeito nenhum contar para a polícia que ela era vítima, porque ela tinha certeza que o marido não ia suportar o fato dela ter sido estuprada. E sabe o que aconteceu? Não suportou mesmo. Eles se separaram. Então, olha que doloroso, porque às vezes a cabeça entende, mas o coração tem preconceito, não consegue superar. Você pode dizer que o marido não amava ela? Amava, mas não suportou conviver com essa realidade. Então, a vítima de estupro, tomara todas que sofrem, que vão sofrer, tenham esse apoio de alguém de fora, ao comentar com um amigo que está mais frio, com uma amiga, com um parente, possa conduzir, mesmo 4 dias depois, 5 dias depois, que possa estar lá no amparo quando ela denunciar, que recolha ela em casa, que vá ser testemunha protegida. Por quê? Eu agradeço muito a essa jovem. Ela está abrindo um espaço na mídia inteira, em todas as redes sociais, para que isso possa ser discutido e a vítima, mais do que tudo, possa saber que caminho deve trilhar, a família possa saber que tem que apoiar, que tem que dar um abraço enorme nela e conduzir ela talvez um pouco até ela pegar o ritmo de uma nova vida, de escrever outro papel para ela. Muito difícil ser vítima de qualquer crime, mas os crimes sexuais são particularmente humilhantes. Você está falando de serial killers? Isso aí. Esse eu trouxe para você. São os meus arquivos sobre serial killers. Oh, meu Deus. Para o Rony, com grande admiração, serial killers. Serial kisses? Kisses? Bonitinho, Serial kisses. Thank you. Olha que coisa mais bonitinha. Olha lá. Ó. Olha lá. Meu livro. Muito bonitinho. Meus Obrigado, aqui tem Ana. Histórias de serial killers brasileiros e internacionais. Os casos famosos, alguns, né? São tantos. E agora, em agosto, pela própria Darkside, que é a editora desses arquivos, eu devo lançar
os casos de família, sobre o caso Nardoni, o caso Richthofen. Tá. Eu queria muito publicar já o do Julgai, mas o caso não acaba, então eu também estou aguardando. E vamos tentando entender a mente estranha dessas pessoas tão vis, né? Obrigado, meu amor, por ter vindo. Eu que te agradeço. Beijo grande. Obrigada. Volte mais vezes. Sempre que você chamar. Então vem amanhã. Ilana Casoy, criminóloga, que esteve conosco, nos ilustrando um pouquinho mais sobre essa barbárie que aconteceu aqui em nosso país. Um beijo, meu amor. Obrigado. Um beijo, obrigada.